Vamos à nossa última parte da leitura de hoje, segundo Crônicas, capítulo 30 e o 31. Ezequias convida a todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor a Jerusalém para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastantes sacerdotes e o povo se não tinha ajuntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam das mãos dos reis da Assíria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como o vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor, e vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque, em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram os cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Asser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então, sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando-o das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinham purificado e,
Contudo, comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos 7 dias, com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor, dia após dia. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E, tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número, e alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá, e houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Que maravilha! Aqui terminamos o capítulo 30. Olha só, a oração de Ezequias foi tão sincera diante do Senhor, que o Senhor perdoou o pecado daquele povo que não tinha se santificado para celebrarem a Páscoa. E esse versículo 27, então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Oh, glória a Deus! Capítulo 31, encerrando a nossa leitura de hoje, vai dizer: Ezequias regula as turmas dos sacerdotes e levitas. E, acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo o Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então, tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a porta da fazenda do rei para os holocaustos, e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das festas da lua nova e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E, depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda a novidade do campo,
Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus. E fizeram muitos montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadoc, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali colocaram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo, Jeiel e Azarias e Naate e Azael e Jerimote e Josabade e Eliel e Ismaquias e Maate e Benaia eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias e de Azarias, maioral da casa de Deus. E Coré, filho de Imna, o levita, porteiro da banda do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E, debaixo das suas ordens, estavam Éden e Mini-Amim, e Jesua e Semaías, e Amarias e Secanias nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, além dos que estavam contados pelas genealogias dos varões, da idade de 3 anos e daí para cima, e todos os que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia, no seu dia, pelo seu ministério, nas suas nas suas guardas, segundo as suas turmas, e os que estavam contados pelas genealogias dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas, da idade de 20 anos e daí para cima, nas suas guardas, segundo as suas turmas, como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças e suas mulheres e seus filhos e suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão havia sacerdotes nos campos dos arrabaldes das suas cidades. Em cada cidade, homens que foram contados pelo seu nome para distribuírem as porções a todo varão entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados pelas genealogias entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Que maravilha! Terminamos aqui então o capítulo 31. E até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Hoje foi mais puxada a leitura, porque terminamos de repor o domingo. E amanhã vamos repor segunda-feira, em nome do Senhor. Até mais.